Boa noite a todos. Vários assuntos que eu vou abordar aqui. Primeiro, só apenas citar, estivemos junto com o Barreto lá na Igreja Presbiteriana, na Bodas de Ouro do Aldo Lucchesi e da Lloyd, né? Realmente uma festa muito bonita e mais impressionante, entrou cantando em italiano, hein? Brincadeira, Dio come ti amo, né? 50 anos, maravilha. Parabéns ao Aldo, que vai ser homenageado aqui no título de cidadão alvarense em setembro. Estive na Jandira Pereira, creche, escola infantil, e eu vou até falar sobre isso nos requerimentos, tem algumas fotos, muito interessante, eu não canso de repetir, a questão da horta, como funciona bem na creche Jandira Pereira. Tem fotos que eu vou depois comentar nos requerimentos, a colheita junto com as crianças. Isso, naturalmente, parece que tem outras creches fazendo isso é muito interessante que prolifere. Estivemos também na sexta-noite assistindo ao filme que foi feito em parceria, não, foi patrocinado pela Duke Energy, As Viagens de Gerê, com artistas da região, todos os vários municípios onde a bacia do Paranapanema abrange, um filme muito interessante, de meia hora. Estivemos lá prestigiando junto com o prefeito municipal, a Van Premier. Foram várias sessões e uma estrutura muito bonita montada lá na CAIC, muito bonito, com ar-condicionado, uma coisa de primeiro mundo mesmo. Então, valeu a pena a gente conhecer esse projeto da Duke Energy e o Teatro de Tábuas, que é o grupo que levou adiante esse projeto. Na quarta-feira, vamos fazer o maior empenho para a gente estar lá no Parlamento, né, a discussão do Parlamento da região. Já confirmamos, acho que o Laides confirmou, o Barreto confirmou. Eu até queria, eu vi uma matéria hoje muito interessante que mostra a importância da regionalização da discussão dos problemas. É no ABC. Hoje é aniversário da Lei Maria da Penha. E lá no ABC, a presidente Dilma entregou verbas federais, ônibus para atendimento para as mulheres em situação de risco. E esses ônibus super equipados, com documentação, com papelada, tudo, para orientar as pessoas da periferia do ABC, 7 municípios vão receber a visita desse ônibus, que é justamente visando a agressão contra a mulher, que existe, infelizmente, em todas as camadas sociais. Não é só na camada mais pobre, até na alta sociedade existe a agressão contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha faz aniversário hoje, e esse ônibus, eu vi hoje essa matéria, né? Eu gostaria que projetasse fotos. Eu fiz recebi uma reclamação de 2 moradores do Green Village, e nós estivemos lá, e olha a situação, pode ir passando rapidamente, veja a situação, passa uma tubulação embaixo da rua, da Avenida Mário Covas, e ninguém sabia de onde vem tanta água suja para o bairro. Então, nós estivemos lá, fotografamos, pedimos para a Sabesp, gentilmente, o nosso amigo Júlio, né? Júlio, né? Ele esteve lá dizendo que não era problema da Sabesp. E o Júlio esteve, que é o nosso secretário, eu também pedi para que ele fosse lá, e ele fez uma coisa muito interessante por orientação da Sabesp. O que ele fez? Ele visitou havia uma desconfiança que fosse alguma firma grande, e foram até, não vou dizer o nome é uma concessionária de ônibus. Foram até lá. E lá eles falaram, não, está tudo legal. Daí colocaram um corante no efluente dessa empresa. O que aconteceu com o corante? Apareceu no bairro. Então, já foi notificado, foi pedido para que a empresa faça a adequação necessária, porque o efluente, óleo, lavam ônibus. Então, olha a situação, um belo bairro, apresentando essas fotos. Isso é perene, viu? É todo dia. Chova, faça sol, está desse jeito. E há um fluxo de água permanente lá. É uma coisa impressionante, coisa que eu não imaginava que era assim. Parece-me que agora a empresa foi citada, ela vai tomar as providências, acredito. Vou perguntar para os meus amigos que lá moram se melhorou esse fluxo que parece um verdadeiro rio. Obrigado. Eu só queria citar, o semanário traz aqui um gráfico interessante, que vem de encontro ao que o Barreto está dizendo, sobre a melhoria da saúde. Nós temos 7 unidades de PSF, de ESF, e logo teremos 11. Quer dizer, isso é muito importante para melhorar o atendimento em nossa cidade. Então, a saúde, com as novas unidades, com certeza vai melhorar. A Wanda está fazendo um trabalho sério, como o Shibane também o fazia.
Naturalmente, a situação da saúde é difícil, é quase um saco sem fundo, um buraco, que onde entra muito dinheiro e, na verdade, às vezes a eficiência é um pouco questionável. Mas, de qualquer maneira, avanços estão acontecendo. E eu acho que mais avanços irão acontecer, com certeza. Também, durante a semana, eu tive uma conversa informal com o Surano, né, Roberto Surano, da Vareprev. Foi uma conversa meio fortuita, assim, meio por acaso, e foi bem interessante a conversa, que ele me deu alguns dados que me deixou assim, mais animado com relação à seriedade do governo, com relação à Previdência Municipal. Hoje, eles recebem 1.700.000 por mês, está certinho o pagamento da Prefeitura para a partir de abril para cá, e o pagamento das pensões, enfim, dos benefícios, pontualmente no primeiro dia do mês. Certamente, os funcionários, de modo geral, os funcionários estão contentes, porque estão recebendo em dia, coisa que nos últimos 2 governos nunca receberam em dia, ou quase nunca receberam, agora estão recebendo. Benefícios também. E a questão do CRP foi até o Ministério, e o Ministério questionou que o projeto de lei não teria aquela questão, se o prefeito não pagar, a prefeitura não pagar, se reteria o fundo de participação do município. Diz o Roberto que havia essa cláusula, sim, no projeto, e isso foi o que estaria, de certa forma, dificultando um pouquinho ainda para conseguir o CRP. Mas, segundo ele me disse, o projeto está redondo, está adequado, e, em breve, a gente acredita que o CRP deverá sair, né? Enfim, regularizar essa situação. Então, a gente percebe que a questão econômica e financeira da prefeitura está muito bem questionada. Jamais aconteceu isso nos 2 governos anteriores. Era só, está vendo um monte de, enfim, de processos que estão brotando aí, né? Toda hora a gente tem uma condenação no jornal, nem vale a pena a gente falar disso. Então, eu queria terminar minha fala fazendo um pequeno comentário sobre uma coisa interna aqui da Câmara, uma coisa nossa aqui. A nobre presidente fez uma sugestão de 2 nomes importantes para o novo prédio. Eu só acho que muitas pessoas mereceriam homenagem por parte dessa Câmara, muitas pessoas. Por exemplo, citaria o Elias de Almeida Duarte, Clóvis Gonçalves Guerra, o próprio Marcelo Chebra, né? Rosana Paulucci e muitos outros nomes que a gente poderia, na verdade, citar, né? E a única coisa que eu acho que um assunto dessa natureza, que diz respeito à cidade e aos 13 vereadores, a gente deveria, senhora presidente, conversar. Não só a mesa, mas todos os vereadores. Acho bons nomes que a senhora indicou, não tem nenhuma restrição a eles. São pessoas já homenageadas, inclusive com avenidas na cidade e com ruas, né? Ambos foram homenageados, nada contra esse problema, mas seria de bom tom, de bom ouvido, que a gente viesse com nomes totalmente de consenso para a votação, que a coisa mais desagradável para um vereador é, de repente, você retirar uma homenagem, por exemplo, ou você votar contra uma homenagem. Isso é uma coisa realmente que não passa na cabeça de ninguém, muito menos na minha. Jamais votarei contra uma homenagem. Mas uma homenagem tão importante quanto essa, seria importante, antes de lançar nomes publicamente, conversar com os 13 vereadores, não só com a mesa. Com a mesa não foi conversado, na verdade, mas conversar com a mesa e com os demais vereadores. É apenas uma posição pessoal, votarei favoravelmente ao nome que vier para... Nem tem por que votar contra, mas eu acho que tudo isso deveria ser de um consenso entre os vereadores. Tá? E isso daí apenas que eu deixaria muito claro, porque senão fica dando a impressão que é apenas homenagem de uma pessoa a uma outra pessoa. Na verdade, será uma homenagem coletiva. E para ser uma homenagem coletiva, seria importante que, antes de colocar o nome publicamente, a gente discutisse entre os 13 vereadores. Isso é um posicionamento meu, né, pessoal, nada contra os nomes citados, que já foram adequadamente homenageados em outra situação, né? Então, seria bom que a gente conversasse sobre esse
tema, que certamente é relevante e é uma homenagem perene, uma homenagem definitiva e muito importante. Boa noite.